Bom dia, bom dia, bom dia! Nossa live da manhã. Bora lá! A música de esquenta, porque essa música é a mesma coisa de ligar o botãozinho do on pra mim. A nossa água. Respira. Olha só! Agora eu vou dar aqui uma paradinha na música, dar bom dia para vocês. Daqui a pouco Vanessa Destro tá entrando, nossa especialista em adolescentes. Enquanto isso eu vou abrir aqui o meu computador. Já tá abrindo. Bom dia, Lu, que sempre tá aqui comigo. Quem vai assistir no replay, eu espero que possa adiantar esse pedacinho, tá bom? Para vocês irem direto ao ponto. A nossa Vanessa já entrou aqui. É mais 2 minutinhos, já o Instagram vai avisando aí para as pessoas. A Vanessa Destra é uma pessoa que ela tinha uma profissão e ela fez transição de carreira e ela vai contar pra gente por que ela escolheu ser especialista na adolescência, ajudar tanto as mães dos adolescentes como os adolescentes. Tá abrindo aqui meu computador, tá? Espero que vá tudo bem. Porque uma mulher que quer empreender, ela quer colocar o seu sonho no mundo, às vezes ela tá com o projeto todo pronto no papel e por não ter lá o apoio da família, o apoio do marido, que às vezes ela vai mudar completamente o que ela faz, ou então porque ela estava em casa cuidando dos filhos pequenos e daí ela quer voltar para o mercado de trabalho. E tem aquele medo, as crianças estão aí na pré-adolescência, se tornando adolescentes, e tem medo de perder o vínculo, tem medo de não dar conta, porque a mulher tem muito esse medo de não dar conta, né? Mas estamos aí, ó. A Vanessa já entrou, eu vou fazer um convite para ela. E a gente quer. E eu não estou tendo, porque nós podemos sim. Bom dia! Bom dia. Tudo bem, Vanessa? Vou melhorar aqui a minha visão. Peraí, tudo bem e você? Tudo bem. Até que, enfim, nós nos unimos aqui, né? Porque se as pessoas souberem que nós formamos aí um vínculo de apoio somente da internet, porque eu sou de São Paulo, você de Minas, e nós nos conhecemos e logo tivemos uma conexão, as pessoas não acreditam que isso é capaz. E é sim. Olha nós Verdade. aqui. Deixa eu melhorar a minha iluminação aqui também. Peraí. Tá bom. Enquanto isso, olha só, eu quero dar bom dia para Francine, para Claudineia, Regina, Ezer, Boss, Lígia, Cláudia, sejam bem-vindas, bem-vindo aqui conosco. Bora lá conversar sobre os adolescentes, sobre empreender, transição de carreira, tudo junto. Vanessa, seja bem-vinda aqui, tá no Mila Bertier. Eu espero que a gente esteja sempre juntas e eu quero que as pessoas por aqui te conheçam. Eu sempre te indico, não passa mês que eu não dou indicação tua para alguma pessoa, outra pessoa, porque tem bastante gente precisando de ajuda aí com os adolescentes. O meu papel é sempre mais as mães com os adolescentes, não são adolescentes que falam comigo, porque eu não falo com eles, né? Mas Uhum. sempre mães têm aí as suas preocupações. Mas primeiro eu quero que a gente comece por você me dizendo da onde que você saiu aí da indústria, saiu de um trabalho completamente nada a ver com esse propósito de ajudar essas mães e esses adolescentes. E como foi isso para você? Tá certo. Eu acho que como a maioria
das mães, né, a gente sempre tenta conciliar a maternidade com a vida profissional, né? E eu percebo hoje, estando do lado de cá, vamos colocar assim, que eu fiquei um tempo em casa, como que é difícil isso, né? A gente vai trabalhar, se sente mal porque não está em casa. As que ficam em casa se sente mal porque não está sendo produtiva, entre aspas, né? Do ponto de vista da sociedade. Então, a mãe está sempre carregando um peso, né, muito grande. E o que acontece? Eu tenho um senso de realização muito grande. Sempre tive vontade de realizar, vontade de fazer algo grande. É meu isso, sabe? E como farmacêutica, eu estava me desenvolvendo, eu estava crescendo, cheguei a cargo de coordenação, tinha possibilidade de crescimento, ganhava super bem, mas eu não tinha liberdade, que é um valor para mim fundamental, que eu só fui entender depois, que isso era um valor. Eu não sabia exatamente o que me incomodava, né? Trabalhei 15 anos lá. Além desse valor, o valor de família, que eu não estava conseguindo conciliar. Então, eu trabalhava demais. Então, assim, eu gostava da realização, que também é outro valor, e não conseguia, não podia sair num horário razoável. Eu trabalhava muito, trabalhava de madrugada, e eu não conseguia dedicar às minhas filhas o tempo que eu precisava. Mas a adolescência da minha primeira filha veio para me despertar. Veio para eu enxergar que eu não estava no caminho certo, né? Então, eu precisei de mais coisa, né? Eu tinha meus incômodos da liberdade, mas eu ia levando, né? Não... Tinha um pouco de valor de integridade sendo ferido em alguns momentos. Mas, quando a minha filha entrou na adolescência, ela começou a ter uma mudança de comportamento, começou a ficar se isolando, começou a ficar muito triste. E eu percebi que eu precisava fazer uma mudança para ficar mais próxima dela. Falei assim, não tem outra época, é agora ou nunca, né? Assim, se eu não aproveitar esse momento, a coisa vai ficar ruim. Mas eu vivia uma vida, vamos colocar assim, no automático, né? Vivia essa vida no automático, trabalhando e gastando dinheiro, trabalhando e gastando dinheiro. E aí ia adoecendo. Eu fui adoecendo emocionalmente, fui ficando sem dormir. E fiquei 3 anos sem dormir direito. 3 anos. Uau! E isso foi me prejudicando em todos os sentidos. Foi piorando meu colesterol, foi piorando meu humor, foi acontecendo uma série de coisas. Mas eu fui negligenciando. E nesse processo de levar minha filha para um tratamento, porque a primeira coisa que a gente pensa a gente prioriza o filho, né? Vou levar minha filha para se tratar porque ela não está bem. E aí levei para a psicóloga atendeu ela por um mês e depois falou que quem precisava de tratamento era eu. Então isso é muito difícil para as mães enxergarem. Oi, Brenda! Tem uma adolescente aqui que eu adoro, dando um oi para mim. Oi, Brenda! Acho que tem mais gente aí, né? Se eu ficar prestando atenção nas pessoas que entram, desculpa. E aí a gente sempre se assusta, né, Milo? Eu que preciso de tratamento. Geralmente a gente tem um preconceito com a adolescência, então a gente joga tudo ali na conta do aborrecente, né? E não percebe que quem está aborrecida era eu, né? Insatisfeita com o trabalho, meus valores não sendo atendidos, e eu adoecendo e eu achando que a culpa era dela, né? Então eu resolvi fazer a terapia. Na terapia, eu fui descobrindo que boa parte dos meus comportamentos inadequados de adoecimento, de aceleração, além de estar adoecendo as meninas, né? Porque eu estava provocando nelas a ansiedade que eu tinha na minha vida profissional. Eu também tinha sido, como que eu posso dizer, não é influenciado, me fugiu a palavra agora. Eu também passei por esse processo com a minha família. Então, a minha família me adoeceu e eu estava adoecendo as minhas filhas. Então, é um ciclo que, se a gente não para, a gente perpetua, né? Então, Isso. eu fui identificando isso e aquilo ali, eu fiquei assim, gente, como é que as famílias não sabem isso? Isso tinha que ser ensinado nas escolas. Eu fiquei muito assim, incomodada, sabe? Falei, gente, todo mundo tinha que saber isso não pode ficar preso. E eu sempre conversando com a minha psicóloga, ela foi me ajudando a traçar esse caminho. Aí nós fizemos um planejamento, eu, ela e o meu marido. Ele entendeu como que eu estava, né? Que eu já estava perdendo a minha essência. Eu não sorria mais, eu não brincava mais, eu era uma pessoa séria, não cantava, e hoje eu gosto de cantar, eu gosto de dançar. Eu não fazia mais nada, eu só trabalhava e era um robô, né? E aí nós fizemos um planejamento
para que eu pudesse, para que a gente começasse a viver só com uma renda. Eu ganhava super bem. Então, a nossa meta era, vamos reduzir 50% da nossa renda para que você consiga fazer a sua transição de carreira. E esse processo Ah, aí então, demorou. peraí. Espera só um pouquinho, Vanessa. Eu vou fazer até um adendo nisso. Já essa parte que você está dizendo serve para as mulheres que acham que os maridos não apoiam. Olha só, esse é um ponto base de conversa com o marido. Para quê? Para que a situação da casa possa se estabelecer de uma outra maneira, Uhum. né? Porque a gente, às vezes, vai estar numa condição um pouco abaixo do padrão daquela que a gente vivia, mas porque lá na frente, a médio e longo prazo, a gente quer alcançar algo melhor. É isso. Então, às vezes, isso daí é uma conversa, uma fala legal que dá para ter com os maridos, para que ele compreenda que é só por um momento. É uma ajuda que ele vai dar só por um momento. Uhum. E Tá, e assim, aí? ele sempre foi muito consciente, né? Só que assim, foi um baque para todo mundo isso de eu querer trocar de profissão. Né? Por quê? Porque eu era muito bem remunerada e muito reconhecida no que eu fazia. Lá eu já era especialista também. Especialista em desenvolvimento de medicamentos. Já tinha mais de 10 anos em experiência, eu já estava num outro patamar. Né? Eu já estava num processo de ensinar os outros o que eu fazia. Né? Como que eu otimizar os meus processos. E assim, é muito difícil para as pessoas entenderem isso. Como é que você larga o certo pelo duvidoso? Né? Mas Isso. para mim estava muito relacionado com o meu propósito. Porque quando eu entendi o meu propósito, né, o Ikigai lá, é fundamental, gente. Isso é uma coisa, assim, que também acho que todo mundo tinha que saber, né? Então, assim, quando você entende o que você quer, e o meu Ikigai, vamos colocar assim, é desenvolver pessoas. Eu quero desenvolver pessoas. E a coisa foi se desenhando para chegar na mãe, né? Eu sempre fui tida como uma mãezona no meu trabalho. Os meus funcionários me chamavam de mãe, era muito engraçado, sabe? Mames, tinha alguém que me chamava de mames, falava mames. E assim, eu sempre fui amorosa, mas ao mesmo tempo eu era explosiva também, sabe? Que foi uma mudança que eu tive ao longo dos anos aí. Porque às vezes eu me doava demais também, mãe faz isso, né? A gente se doa demais, doa o que não Aquela perfeita sanguínea, precisa. né? Eu sou muito sanguínea, exato. E aí, depois pedir desculpa e tudo, mas às vezes o estrago estava feito, né? Aham. Então, ter o apoio do marido é importante, mas não vou dizer que não é fundamental, porque para mim me ajuda demais. Mas só que a gente é que tem que saber o que a gente quer. Do que eu estou Isso. disposta a abrir mão agora, em prol do futuro. Porque assim, a minha vida mudou. E assim, várias pessoas da indústria que viraram mãe, minhas amigas lá vêm me perguntar. E aí, existe vida fora da indústria? Aí eu falei, olha pra mim, tem gente que acha que eu faço um personagem hoje na internet. Que eu não sou essa pessoa. Eu falo, gente, as pessoas mudam. Porque eu era tão acelerada. Então, quando elas me veem falando calma, porque hoje eu escuto assim, nossa, sua voz me traz uma calma, nossa, você me transmite uma paz. Aí quem lembra de mim lá na indústria fala lá, a Vanessa, ela entra na internet e faz um personagem. Ela nunca foi daquele jeito. Hoje eu sou, ou melhor, hoje eu estou me transformando na pessoa que eu quero ser e que eu planejei lá atrás. Eu nunca E imaginei ó, que eu ia parar e olhar pássaro, olhar árvore, olhar planta, tirar foto isso, de planta. isso, Van. Outro adendo aí no que você está falando para ajudar nós mulheres. Uhum. Nós temos que entender que a minha mãe já dizia assim, filha, com 15 anos você pensa de um jeito, com 18 anos você vai pensar de outro, com 20 de outro, com 40 de outro ainda. E nossa história tem vários pontos em comum, né, que a gente conversando viu, e eu também passei exatamente por essas coisas, gostava de cantar, de dançar, gostava de ler, teve um tempo que eu abandonei tudo isso, e aí a gente vai seguindo, sempre muito justiceira, muito sanguínea também. E aí o que que acontece? Quando a gente chega na metade da nossa existência, que a gente começa a fazer uma expansão de consciência e compreender outras coisas que enquanto nova ninguém compreende, e isso é natural da vida, nós vamos nos tornando e fazendo resgate de coisas que era quando nós éramos crianças. Então, Exato.
muitas de nós, quando entra nessa compreensão, quando começa a descobrir esse propósito, começa a compreender que tudo aquilo que a gente fazia quando era pequena faz parte de algo maior que a gente faz depois, quando a gente começa a ter essa expansão de consciência. Verdade. Então, isso também é muito especial, isso. isso que a Vanessa está falando. Olha só, em uma narrativa direta, você já respondeu para a gente assim, essa transição como você fez, baseado aí na ajuda dos teus filhos, que beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui. E tem uma outra pergunta aqui, ó. Na sua experiência, como que você pode falar assim, de uma forma que entra dentro do coração dessas mães, a importância dela ter a vida dela, a carreira dela, né? Como você falou, o seu Ikigai. Eu até digo aqui que se rolar um pouco o meu feed mais para baixo, eu tenho o significado do Ikigai aqui nos posts. Eu tenho uma aula que faz até um tempinho que eu não abro ela, porque eu também tive várias coisas nesse primeiro semestre, de doença de filho e tal, que eu tive que caminhar um pouquinho mais devagar aqui no digital, né? Porque a Vanessa, ela já conseguiu fazer a transição completa dela da carreira, e eu ainda trabalho CLT, e a minha parte do digital é um extra que eu faço, que é o meu Ikigai também. É aquilo que me move, aquele que é o meu propósito que eu resgatei da minha infância. Então, eu dei uma parada tal, mas daqui para frente, agora através das lives, através de poder pegar um pouco mais aqui firme no digital, quem sabe eu consigo abrir o curso, consigo abrir essa aula do Ikigai, que explica bem, que ajuda a gente olhar bastante para o nosso interior e achar as coisas, tudo na nossa vida que foi se aglomerando para fazer quem nós somos e como nós podemos usar isso para servir o mundo. Então, agora que você já está completamente transicionada, que você fez isso por causa das suas adolescentes aí, como você acha que precisa a mãe, para não carregar esse peso que você falou, se relacionar com essas meninas, com esses meninos, sem fazer o que você mesmo disse, jogar tudo para cima deles e achar que eles são os aborrecentes, para ter esse relacionamento gostoso? Olha só, primeira coisa, e é muito difícil para as mães entenderem, mas a minha sugestão é que escuta o que eu estou falando e faz para vocês sentirem a diferença. É o autocuidado. E o autocuidado não é passar creminho. Eu vim aqui, ó, eu estou sem filtro, estou sem maquiagem. Eu fiz questão de vir assim, porque eu queria falar disso para vocês, ó, olheira, N motivos para eu estar aqui sem filtro. Porque o adolescente me segue, porque a gente tem que ser nós mesmas, né? Então, assim, o autocuidado, gente, ele vai permitir você ser a pessoa que você quer. E para nós mães, eu acho que essa é a maior dificuldade, porque a gente coloca os nossos filhos sempre à frente de tudo. E eu não vou dizer, né, tipo assim, a minha mudança de carreira foi por causa das minhas filhas? Foi. Mas foi as minhas filhas que me despertaram, é diferente. Eu não estou aqui por causa delas. Elas me ajudaram a ver que eu estava me anulando, que eu não estava feliz no que eu estava fazendo. E às vezes eu estava descontando nelas. Então, filho, lindamente, eu falo isso com as minhas filhas. Vocês despertam em mim o melhor que eu tenho. Então, assim, olha para o seu filho hoje e vê se você, não estando feliz, qual é o exemplo que você está dando para o seu filho. Como é que você quer que o seu filho se engaje numa atividade, que ele estude, que ele se dedique, se você ou chega do trabalho com aquela cara de ódio do trabalho, porque você não está feliz no que você está fazendo, e aí ele está vendo, fala, o quê? Eu vou estudar para ficar desse jeito? Eu vou estudar para... E assim, isso a gente ouviu aqui em casa, isso aconteceu comigo. Minha filha teve uma época que falou, não vou fazer faculdade. Eu quase infartei, falei, nossa, porque eu sou muito estudiosa. Levei aquele susto, né? Meu marido também levou aquele susto. Eu falei, respira, peraí, vamos respirar, vamos entender por que ela não quer estudar. Ela falou, meu pai não tem tempo de tocar o violão dele, que ele ama. Ele não toca guitarra. Meu pai parou de desenhar. Eu não quero isso pra mim. Eu quero ter tempo.
Porque hoje é uma outra geração. Eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, mas eu não quero morrer de trabalhar. Tem dia que você chega de madrugada, mãe. Você some pra lá. Eu não quero essa vida pra mim. Só que, Olha, por a gente ser muito estudioso, ela associou que o estudo levaria a isso. Então, vocês têm que entender a cabeça de adolescente. A cabeça de adolescente é assim. Eles têm poucas experiências. E nós somos exemplos todos os dias, 365 dias. Faz a conta de quantas horas, de quantos minutos, de quantos segundos nós estamos sendo o exemplo dentro de casa. é muito forte É isso. muito forte. É muito forte. E aquilo ali despertou na gente um entendimento. Que exemplo que nós estamos dando? Que não vai no médico, que está 3 anos sem dormir, porque não pode sair do serviço, porque não pode, não fala não. A única coisa que eu não abri mão nos meus 15 anos de indústria foi das férias. E eles tentavam todo ano querer que a gente vende férias. Eu falava, cara, se eu vender minhas férias, eu estou vendendo a minha alma. Porque é o único tempo que eu tenho para descansar, porque eu não descansava nem durante a semana. Teve um tempo que meu marido trabalhava de domingo a domingo. Tá errado, as crianças precisam da gente lá. Eu tenho o maior arrependimento disso, mas enfim, hoje eu tento trabalhar para compensar, né? Não tem como voltar atrás, dá para ficar chorando leite derramado. Mas então, meninas, né? Vocês que querem ter um bom relacionamento, primeiro entender isso. Vocês têm que ser um exemplo. E exemplo de começar a dizer como se sente também. Eu não sei qual é a sua condição hoje, mas vamos supor, você pode ter optado por ter ficado em casa, vamos supor, diferente de mim, e você falou, não, vou ficar em casa, vou cuidar dos meus filhos e tal. Mas se neste momento você está sentindo, o que acontece muito na adolescência, Mila? As mães que fizeram isso, que abriram mão de suas carreiras para poder maternar, vamos colocar assim, quando chega na adolescência, ela começa a sentir que não valeu a pena. Por quê? É, Porque ela entende, o adolescente ele começa a fazer um movimento natural da vida, que é de ir para a sociedade, que é de ficar de mais com os sair. amigos, de ficar com os pares. Esse é um movimento natural. De começar a ouvir mais os pares do que os pais. Aí a mãe começa, uai, depois de tudo que eu fiz, larguei toda a minha vida por ele prefere o outro? Então a mãe começa a sentir que não valeu a pena. Aí ela olha para o mercado e fala, ninguém vai me querer mais, eu tô velha. Cara, o adolescer não é só do adolescente, o adolescer é da mãe também. E eu percebo que a mãe que está só em casa, ela sofre muito mais. Então, primeira coisa, olha para você e se pergunte, você está feliz hoje com as suas escolhas? Porque foi você que escolheu ficar em casa. Ou foi você que escolheu trabalhar. Se você não está feliz com a sua escolha, faça um planejamento para mudar. Por quê? Porque só quando você estiver bem com você, você vai conseguir estar bem com o outro. Não tem como É isso dar mesmo. o que eu não tenho. Não tem como eu transmitir felicidade se eu não estou feliz. Bem-estar se eu não estou bem. E começar a entender o que está te irritando no adolescente. Tem a ver com a sua própria adolescência, tem a ver com as coisas que você abriu mão, que você está atribuindo a ele. Porque eu vejo muito isso. Além do filho seja sempre melhor que a gente, né? Uma cobrança de que o filho tem que ser melhor que nós. Já que eu larguei tudo por ele, agora ele tem que seguir com isso, ser melhor do que eu. Só que... Você está Hum? me fazendo lembrar de um exemplo. Eu tive, meu filho já passou um pouquinho da adolescência, agora ele já é um jovem, né? Já é um homem, o mais velho. E chegou um tempo que eu sentei para conversar com ele e pedi desculpa. Eu falei, filho, eu tô elevando muito a sua régua, porque a minha régua é alta. Então, eu estou achando que você tem que ir além da minha régua. E não é assim que funciona. Por mais que nós queremos, por causa daquele ditado que a gente passou ouvindo, que como que é? O discípulo fica melhor do que o seu mestre, né? Alguma coisa desse tipo, um ditado popular. Então, nós crescemos. Isso é uma crença limitante, que às vezes a gente oprime o nosso adolescente, o nosso jovem, querendo aumentar a régua dele além da nossa. Então, Agora nós você temos pensa, que tomar. se uma... E eu conversei com ele, pedi desculpa e falei para ele que eu ia rever os meus conceitos. Já passei por essa fase, já pedi desculpa por várias coisas também. Mas analisa comigo, vê se faz sentido o que eu tô falando. Não sou dona da verdade, né? É um pensamento meu.
Se uma mãe abre mão dos seus sonhos, seja empreender, seja carreira, seja o que quiser, abre mão dos seus sonhos e projeta tudo no filho, ela precisa, de alguma forma, substituir o senso de realização que ela teria no sonho dela no filho. É, E se o filho não faz aquilo que ela projetou, que ela, né, prospectou, eu vou colocar aqui, porque o filho é um projeto. é, Que, diante da sociedade, pode ser um projeto mal sucedido. Tipo assim, chegou um adolescente aqui e ele começa a dar sinais de que ele não vai ser aquilo que eu esperava, isso reflete um insucesso meu como mãe. é. Agora, se uma mãe consegue equilibrar, eu estou tentando pensar em todas as estratégias para tocar o coração dela, que você me pediu. Se uma mãe consegue equilibrar, se o filho não atende às expectativas dela, ela não desmonta. Porque ela tem outros pilares para ela trabalhar. Ela tem Isso. o empreendedorismo, ela tem, sei lá, a espiritualidade. Ela não concentrou tudo no filho. Porque o filho não veio aqui para atender nossas expectativas. Essa é uma verdade que dói, mas não. Ele não veio aqui para atender nossas expectativas. Ele veio aqui para ser ele mesmo. E o nosso papel, na minha opinião, é ajudá-lo a descobrir quem ele é. E não quem eu queria que ele fosse. E eu tô falando de tudo, de sexualidade, de profissão, porque assim, o que eu mais recebo é isso, é mãe que tá muito frustrada porque o filho, vamos supor, né? Eu fiquei frustrada que a minha filha falou que não queria fazer faculdade. Fiquei mesmo. Aí o meu marido foi mais rápido e falou assim, beleza, então você vai começar a trabalhar que dia? Aí ela assustou. Eu ainda tava tentando entender o porquê, que esse é o meu perfil. Meu perfil é por que ela tá falando que não quer estudar. Porque quando eu entendo o porquê, eu consigo trabalhar. É assim que eu atuo com os adolescentes e na minha própria causa. Qual que é a intenção positiva por trás de um adolescente que fala que não quer fazer faculdade? Com 15 anos. Ah, não vou fazer faculdade. Sendo que ela tem altas habilidades de superdotação, extremamente inteligente, já ganhou medalha na Olimpíada Brasileira de Matemática, medalha de prata. Aí eu concordo que eu fui criando expectativa, né? Sim. É óbvio que eu criei expectativa. E assim, eu até tô com um livro ali que acabei de comprar, chegou ontem, que chamou Drama da Criança Bem Dotada. E não é só no sentido da superdotação, tá? Da criança bem dotada, da criança que é muito inteligente. As expectativas em cima dela são muito altas. E de repente a gente começa a ver ali que ele não está cumprindo essas expectativas que eu criei, eu entro em pânico. Eu me desmorono. Então, assim, nesta fase, vá procurar algo que faça o seu coração brilhar, o seu coração cantar, o seu coração bater mais forte. O que que é? O que que você fazia lá quando você tinha 6 anos de idade? Que não tinha ninguém, que você vivia só no seu mundinho interno, que você ainda não conseguia absorver claramente as influências das pessoas dizendo que isso é errado. O que que você fazia? Eu cantava. Eu falava no microfone, eu fui entender isso, porque eu até achei assim, será que eu quero ser cantora? Quando eu fui fazer esse exercício, em 2019, eu fiquei pensando, será que é cantora, é atriz? Eu tenho que estar falando, eu já ganhei medalha de melhor comunicadora do colégio. Então, assim, hoje eu amo estar aqui, porque, ó, eu vou lá. Ontem eu tava de cosplay lá na internet. Não sei se você viu. Você viu, né? Vi. É o meu lado artístico falando, eu canto. Se tiver que fazer dancinha, eu faço. Porque não me incomoda, tá, gente? Ah, é ridículo fazer dancinha. Ah, se uma educadora parental fizer dancinha, ela vai perder credibilidade. Olha só, se você fizer live de cabelo molhado, você vai perder a sua credibilidade. Se você fizer live sem maquiagem, sem filtro, você vai perder a sua credibilidade. Eu estou aqui para falar para vocês que eu vou ser quem eu quero ser. E eu tô, graças a Deus, minha transição de carreira acontece bem. As pessoas vêm falar comigo assim, Vanessa, você tem uma simplicidade que me encanta. Tem que ser você. Sou só eu sendo eu, gente. E olha, é difícil, porque o marketing fala um monte de coisa que você tem que fazer, que você tem que fazer, que você tem que fazer. E no começo você vai, né, Mila? Você vai aqui no Instagram mesmo, eu confesso que eu não fico o tempo todo sem filtro. Tem dia que me vem aquela coisa, porque da primeira impressão, mas nas lives eu tô me esforçando para fazer sem filtro, sabe por quê? Porque a live é um momento de vocês verem quem eu sou. É ao vivo. No dia a dia
eu não sou uma pessoa que usa maquiagem, mas eu estou até melhorando sobre isso. Porque é verdade, sim, que a gente tem uma sociedade muito julgadora, né? Então, se as pessoas Sim. chegarem e me virem sem maquiagem, me virem de chinelo, será que elas vão confiar no meu trabalho? Existe, de primeira que eu falo, né? Mas se me conhecer, vai ver que eu sou uma profissional que estuda e tal, mas na primeira impressão, não. Só que depois aí eu pego e penso, cara, mas eu não quero primeira impressão, não. Eu quero alguém que me conheça, porque o meu trabalho exige que a pessoa confie no que eu vou fazer. É o filho dela que ela está me entregando. É. Né? E aí eu tento ser o mais natural possível, né? Mas igual tem dia que você tá assim, tem dia que eu não tô muito afim. Isso aqui, ó, eu dormi tarde ontem. As meninas, a gente, eu e meu marido estamos numa rotina boa de exercícios físicos e tal, e eu preciso dormir cedo. Mas as meninas é mais difícil de entrar na rotina, né? E aí, 11 horas, elas queriam conversar, elas vão para cima da cama, traz o gato, e tá eu e o pai dela, a gente tá com sono, a gente tá com sono. E elas começam a perguntar coisa, começam a querer falar coisa. Mas vocês já vão dormir? Mas a gente levantou 6 horas da manhã, criatura. E o cérebro adolescente dorme um pouco mais tarde, né? E aí eu acabei dormindo tarde Acorda um pouco mais também. tarde. Acabei dormindo tarde e tô com essas olheiras aqui. Não é fácil chegar com olheira. Ninguém quer. Mas eu tô na pegada real. Eu quero que a gente entenda. Você que tá aí, que quer empreender, tira isso, sabe? Tira isso da cabeça. Só vai. Seja você. Porque senão seu filho não vai conseguir ser ele. Seja você, seja competente, né? Que o resultado Seja chega. uma, seja uma pessoa estudiosa que você vai chegar lá. Não precisa estar se montando. Eu também sou dessa linha, também concordo muito com isso. Não sou a pessoa da maquiagem, não sou a pessoa do salto alto, e a gente vai aqui caminhando devagar. Quanto à relação aí dos nossos adolescentes, eu só faço um adendo para a gente finalizar essa parte e entrar na parte aqui das perguntas, de perguntas que, quando eles vão entrando na adolescência, eles fazem para a gente. Que é o quê? O que a Vanessa disse, que é faça. Não fica só, tipo, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Quando você quer que seu filho leia, ele precisa estiver lendo. Se você quer que o seu filho se comunique com você com graça, comunique com você com as palavras, com o tom de voz gostoso, tenha uma comunicação não violenta. É simples assim. Por quê? Porque, como a Vanessa disse, é 365 dias eles nos espelhando. Então, lógico que vai ter um momento quando eles começam a descolar da gente, dar uma ida para a rua, eles vêm com um vocabulário diferente, com uma forma diferente, mas tudo isso é passageiro. Quando eles entrar na juventude, aquilo que foi é o que torna. Maioria das vezes, aquilo que eles tiveram de uma comunicação não violenta, o que eles tiveram de bacana com os pais, volta, torna tudo, isso é maravilhoso. Verdade. Agora, a gente vai fechar esse bloco. A gente quer agradecer aqui, ó, bastante. Eu estou olhando pelo computador aqui, ó. Bastante gente passou por aqui. A gente quer agradecer que vocês estão passando por aqui, que vocês estão escutando aqui o nosso bate-papo. Se quiser fazer alguma pergunta aí, vocês podem fazer, meninas e meninos, né? E agora nós vamos fechar esse bloco e abrir um bloco do quê? Eu vou até me colocar agora nessa questão com o meu filho mais novo, que está entrando aí nessa adolescência, né? Que aconteceu um negócio na escola assim, Vanessa, eu vou até te usar o exemplo aqui de casa mesmo. Ah, a, a, a coordenação da escola chamou as mães para conversar, por quê? Porque agora, entrando nessa adolescência, os meninos, eles ainda continuam meninos, mas as meninas já vão ficando mocinha mais rápido. E aí, o que acontece? Olha só, seu filho está brincando de pega-pega, de esconde-esconde, de queima, dessas brincadeiras deles, e o menino vai e bate a mão na menina para pegar a menina, para ele aquilo ainda está na brincadeira. E a menina agora já começa a falar assim, não, porque você está passando a mão em mim, porque às vezes encosta na bunda, encosta no peitinho dela que já está começando a se formar. Então, para elas, isso o menino já está passando a mão nelas. E os meninos não tem que estar vendo assim, a maioria das vezes ainda. Pelo contrário, eu acho que aí você que vai me dizer, que eles começam a despertar para isso por causa da fala delas. Entendi. Então, realmente existe essa diferença no amadurecimento.
né? As meninas amadurecem, entram na puberdade um pouquinho antes dos meninos, né? Então, elas amadurecem um pouquinho mais e também tem a questão cultural, né? Culturalmente, a gente exige mais das meninas, principalmente quando elas começam a desenvolver os corpos dela. Os próprios pais começam a cobrar delas que elas prestem atenção no seu jeito de sentar, no seu jeito de se comportar, no seu jeito de vestir. Isso é um incômodo muito grande, muito grande. Então, esse despertar não é nem é da criança, é dos pais. E eu posso te falar que aconteceu comigo aqui, entendeu? Como você é mais mãe de meninos, né? Às vezes você nem se atentou para isso. E a nossa sociedade, infelizmente, as meninas sofrem muito abuso, né? Eu não consigo não falar sobre isso. Então, nós, pais de meninas, temos uma preocupação muito grande. Porque a maioria dos abusos, né, a quantidade esmagadora, se eu não me engano, é 85%, né, é menina. Então, os pais já ficam com toda essa preocupação e já começam a colocar isso na cabeça delas. Aí vem, com essa mudança do corpo que as meninas têm, elas têm vergonha disso. E elas não têm controle sobre essas mudanças, né? Então, os seios começam a crescer, pelos pubianos, o quadril vai alargando, a pressão da família para ela mudar o comportamento dela. Não senta assim, não brinca assim, não pode subir assado. Aqui em casa, eu não queria deixar a Marcela... a Marcela é mais espoleta do que a Luísa. Sempre foi mais espoleta, mais enérgica, mais parecida comigo, porque eu era praticamente um menino do ponto de vista da sociedade, né? Então, para eu não impedir ela de brincar e nem usar os vestidos, eu combinei com ela se ela podia colocar um short. Falei, você pode colocar um shortinho? Eu comprei um shortinho para tentar deixar ela viver um pouco mais a infância dela. Porque o pai dela já começou. Olha essa calcinha, tá aparecendo. Entra em pânico, entendeu? E começa a despertar para essa sexualidade mais cedo se a gente fica insistindo. Então, eu só combinei assim, bota um shortinho e vai ser feliz. Subir em árvore, ela é assim, ela sobe em árvore, ela vai no escoteiro, brinca e tal. É uma delícia. E aí, como que a gente... Aí os meninos não passam por isso culturalmente falando e nem fisiologicamente falando, porque quando eles amadurecem, é mais tarde, é cerca de 2, 3 anos mais tarde. Então, eles realmente não vão perceber. Então, a minha sugestão é que a gente sente e converse com eles. Porque a partir da pré-adolescência, né, que é de 8 a 12 anos, eles já têm capacidade para entender isso, né? E você pode usar termos assim, o corpinho delas está mudando, o corpinho delas, elas ainda estão conhecendo esse corpo. E a gente precisa aprender a ensiná-los sobre consentimento. E isso começa dentro de casa em vários sentidos, na cosquinha. Você começa a fazer cosquinha e a pessoa pediu para parar, seu filho pediu para parar, você tem que parar. Tem que parar. Para ele entender que ele tem voz. Primeiro. E para a menina também. Ela tem voz quando você fala que em casa eu sou tão enjoada com isso. Eu sou enjoada, tá? Você quer me tirar do sério. É porque eu tenho, né? Por eu ter sofrido abuso sexual, isso não sai do meu radar. Infelizmente, é trauma, né? Eu já trabalhei esse trauma, já melhorei muito, mas o meu olhar é de identificar situações que geram na criança aquele sentimento de que a opinião dela não é importante. E a gente faz isso com a criança e faz com o adolescente. Sempre dizendo para ele que ele está errado, ele fala que não está com frio, você bota o casaco. A gente faz muita coisa que faz ele se confundir e se desconectar daquilo que ele está sentindo. Peraí, será que eu não estou sentindo frio? Isso que eu estou sentindo não é frio? Será que esse incômodo que eu estou sentindo com a cosquinha, eu não tenho direito de pedir para parar? Ninguém me escuta, o adulto não me escuta. E isso é um cenário propício a abuso. E aí... Menina, como isso é uma coisa importante, você vê coisas tão simples que a gente vai oprimindo eles e tirando a característica de saber se defender, de saber se entender, Exatamente. A gente atrapalha eles a se conhecerem, eles se confundem conosco. Porque nós, mães, a gente entra, mistura com o filho. Só que o que acontece? A gente era misturado com o filho na barriga. Quando o filho nasceu, a gente é misturado com o filho no momento da amamentação. A gente está muito misturado. No momento do toque, do beijo, isso é importante. Mas esse processo, esse afastamento, ele tem que ir acontecendo ao longo da vida. E a adolescência vai continuar. Até o dia que a gente morrer, gente. A gente vai morrer. Se a gente continuar grudado no filho, quando a gente morrer, o filho morre.
Quem é que quer que o filho morra quando a gente morre? Não, o nosso papel é gerar neles uma capacidade de autonomia a ponto de não precisar mais da gente. Só que a gente precisa deixar eles sentirem. Mãe, eu não quero, eu não estou me sentindo bem com essa roupa. Mas é com essa roupa que você vai, a gente faz isso. Aí o adolescente entra, por exemplo. As meninas colocam moletom. Por quê? N motivos, tá? Mas olha só, o meu corpo está mudando, eu não posso parar e de repente eu começo a perceber as pessoas olhando para mim. Os homens olhando de um jeito nada legal. Então o que elas fazem? Colocam moletom. A gente que esqueceu que a gente já fez isso, começa a brigar. Achando que está muito masculina, que está perdendo a feminilidade, acha ruim. No nosso ideal de princesa, que é que a menina fica toda arrumada, mas você sabe o que ela está passando na rua. Isso também passei com a minha filha aqui. Moletom. Teve um andar de capuz na rua. Eu posso te dizer que isso é pura realidade, porque como eu trabalho dentro de escola, quando eles entram nessa adolescência, tá aquele calor, Vanessa, de morrer, e eles estão de blusa. As meninas chegam até a dar uma curvada, assim, para não mostrar, acho muito seio, né? Para mostrar os E seios. com aquela blusa, porque tem o cheirinho, que vai, eles vão começar a se adaptar a ter que usar desodorante. Gente, tem o cheirinho. Olha, a gente pode fazer mais live, porque tem muita coisa para falar ainda. Exatamente. E aí eles começam a andar curvado. O menino, porque às vezes é muito magro e não quer mostrar, sei lá, a magreza dele, ou que ele tá gordinho. A menina não quer mostrar o seio. Eles andam de blusa e de calça naquele calor imenso, Vanessa. Vou fazer um adendo, tá? Só um adendo, para os pais ficarem atentos, porque é um sinal de um início de um sofrimento, né? Que pode passar, então é acompanhar. Mas observar também se não está tendo nenhum processo de autolesão, entendeu? Porque também eles se escondem através do moletom para os pais não verem que podem estar se autolesionando. Né? Mas isso, assim, não é toda pessoa. Eu já usei moletom e eu não estava fazendo isso, mas, assim, é uma das formas, né? Para esconder alguma coisa. Mas eles vão passar por esse processo. Depois a minha filha mesmo descobriu, ela falou para mim, falou, mãe, eles mexiam comigo, mesmo eu de capuz, eles não sabiam nem se eu era um menino ou não. Eles têm um radar para identificar que eu sou uma menina. E você vê que coisa? Um sentimento negativo em relação aos homens, entendeu? Sim. Então é muito importante, Mila, você como mãe de meninos, conversar com eles desde pequeno mesmo, todas as mães desde pequeno, conversar sobre consentimento. E a gente ser exemplo. Né? Até o nosso marido vem agir com a gente, vem abraçar, e aí a gente fala assim, não sai. E eles não saem, por exemplo, continua insistindo, parecendo que é uma brincadeira. Tudo isso está passando uma mensagem. Está passando uma mensagem de que eu faço com a minha mulher o que eu quiser. Então, conversa sobre consentimento, sobre a importância, né? Tipo assim, se ele tocar nelas sem querer, desculpa, foi sem querer, eu não né? E evitar mesmo. Tem que evitar, principalmente porque elas estão sendo pressionadas em casa. Tá? Vamos colocar assim, de um modo geral. Sim. A educação da menina é diferente, que é para ela... Né? E hoje também está muito disseminada essa questão, né? A gente já tem falado com as meninas sobre elas se posicionarem. Então, do ponto de vista delas, ela ir lá e falar assim, você está tocando em mim. Está tocando, eu não quero que você toque. Ela tem o direito de falar não. E ele tem que respeitar. E vice-versa. Porque também tem muita menina que vai lá, que insiste com o menino, que fala que quer beijar o menino não quer. Aí faz piadinha, chama de frouxo, de fraco, põe apelidos. É um relacionamento um pouco tóxico, assim, das duas partes, das meninas também, que fica trabalhando a masculinidade deles, que eles têm que ser fortes, que eles têm que chegar mesmo, que eles têm que ser pegador. É muito complexo. Tudo isso a gente tem que ir conversando. Calma, né? Tem aquele livro que eu já indiquei do corpo. Tem um só para meninos. Eu estava olhando aqui, era para ver se ele está aqui. Ah, peraí. Ó. Eu comprei o de meninas, vai ficar espelhado, né? O que está acontecendo com o meu corpo? Livro para meninas. Aí tem um que a capinha arrasou. O que está acontecendo com o meu corpo? Livro para meninos. O livro é sensacional. Olha, a gente até vai deixar dica para vocês que estão aqui com a gente. Quem não lembrar o nome do livro tal, e quiser pedir para Vanessa no direct, é só chamar ela no direct e falar, me dá o nome, porque até eu vou fazer isso, tá? Para ela dar o nome do livro lá no direct. É melhor ele estar vendo num livro do que eles ficarem procurando na internet e achar.
Olha, já até liga na próxima pergunta aqui, que é a seguinte: a internet tá difícil de segurar a onda, porque é só perguntar pro Google, que o Google já responde, né? Então, como nós, enquanto pais, quando eles entram na pergunta pra gente sobre sexo, o que é sexo, como que a gente pode começar a desenvolver esse assunto com eles? Sempre que o seu filho fizer uma pergunta, não importa a faixa etária dele, pergunte o contexto. Não com essa palavra, né? Qual é o contexto? Não. Onde é que você ouviu? Com calma, respira, né? Respira, não pira. O que é sexo? Ai, meu Deus, não. Meu filho tá muito novo, não. O que é sexo? Aonde foi que você ouviu? Ele teve uma vez que o menino viu isso, sexo escrito na prova. Quer você colocar sexo feminino e masculino. Ele deixou em branco. Olha o contexto. Ele foi fazer uma prova e estava escrito sexo. Entendeu? Olha para você ver como que a gente aqui entra em pânico. Então, a primeira coisa, pergunte o contexto, descubra o contexto. Sexo, meu filho, minha filha. Onde você viu sobre isso? E pode vir desde isso até uma coisa realmente que seja sexo propriamente dito, né? Não, porque um amiguinho da escola me falou que está fazendo sexo. Então, assim, tem o melhor cenário, o brando, e tem o cenário hard, né? Vamos colocar assim, nível hard. Para quê? Para você dar a resposta no nível que ele quer saber. Se ele está querendo saber o que é sexo dentro daquele contexto lá, você pode responder só aquilo ali e perguntar se ele está satisfeito. E o que é importante? Você sanar a dúvida dele para que ele não vá para a internet. E se você não souber alguma coisa, porque hoje em dia a nomenclatura é uma loucura, né? Mas se você não souber alguma coisa, você fala para ele assim: nossa, que pergunta interessante, eu nunca ouvi falar, mas eu vou procurar saber e vou te responder. E vai fazer isso o quanto antes, porque ele vai olhar. E a internet está aí para olhar, mas meu filho não acessa a internet. Acessa lá na escola com um amiguinho, sai dessa onda. Sai dessa onda, seu filho não está mais numa bolha. Então, a gente tem que responder. Agora, assim, é difícil para as mães, eu sei que é. Então, assim, a Luísa, a primeira vez que me perguntou, a gente estava assistindo uma novela e era uma quarentona lá que não tinha perdido a virgindade ainda. Eu esqueci o nome da novela. Aí, eu sou mais virgem, não sei o que, não sei o que. Aí ela perguntou para mim assim: mãe, o que é virgem? Eu não estava preparada na época, tem muito tempo. Aí, na hora, eu olhei e vi um CD, gente, um CD na minha frente. Eu peguei o CD e falei: quando uma coisa nunca foi usada, e ela vai ser usada pela primeira vez, vai ser feita pela primeira vez, é chamado virgem. Esse CD aqui, ó, não tem nada gravado nele, então ele é virgem. Aí ela olhou para a novela e falou assim: mas não é disso que tá falando ali na novela, não. Entendeu? Aí o meu marido achou que ele ia infartar. Eu achei que ele ia infartar, porque ela era novinha. Uns 8, 9 anos. Aí eu não adiantava eu não falar. Ela já tinha entendido. Aí eu peguei e falei assim: olha, eu geralmente, quando é muito novinho, eu uso a palavra relacionamento íntimo, sabe? Falei assim: olha, ali, aquela moça nunca teve um relacionamento muito íntimo com alguém. Então, se ela não teve esse relacionamento íntimo, ela é considerada virgem naquilo ali. Se ela nunca beijou na boca, ela pode ser considerada virgem do beijo na boca. Então, eu vou simples. E vejo se a criança está satisfeita. Por você responder sem muito alarde, você dá abertura para continuar perguntando, aí você vai vendo o nível que ela está. Entendeu? E ó, a estatística hoje é que a maioria das crianças de 9, 10 anos já acessam por, né? Não pode ficar falando aqui, já acessam. Por quê? Alguém manda para elas. A minha filha não tem celular próprio, ela usa o meu, a mais nova. Estou segurando enquanto eu puder, né? Eu também. Enquanto eu puder, mas assim, eu deixo ela acessar, porque o mundo ainda tem. As amiguinhas dela falam comigo, eu passo para ela. Eu não leio as mensagens a princípio, entendeu? Para ela que ela sinta um pouco de privacidade. Então, se a amiguinha dela tá falando com ela, é ela que tem que ler a mensagem. É como se fosse uma comunicação compartilhada onde eu posso supervisionar. E já aconteceu de eu estar num grupo deles mandarem vídeos inadequados. E aí, pela primeira vez na vida, eu me posicionei. Eu pensei até que eles iam me expulsar do grupo. Era um grupo da faculdade.
Eu peguei lá no grupo e falei assim, olha, hoje eu sou uma profissional que entende sobre isso e eu estou num grupo que eu não quero que seja enviado esse tipo de conteúdo aqui. Não é brincadeira, isso alimenta uma indústria horrível e a minha filha pode ter acesso. Aí começou a discussão de que eu é que sou obrigada a controlar o que a minha filha está vendo. Mais uma vez, a minha filha não vive numa bolha. Teve uma longa discussão de quem que era a responsabilidade. A responsabilidade é dos pais, é da sociedade, é da escola. A responsabilidade é de todo mundo. A gente vive em sociedade. Porque se o meu filho não é inadequado, se meu filho começa a desenvolver um comportamento que é inadequado, ele faz aquilo que aconteceu com os médicos, com os estudantes de medicina lá. Você viu essa reportagem? Que os estudantes de medicina entraram num jogo de vôlei, não sei se todo mundo viu, entraram num jogo de vôlei, nus, e se autoexcitaram na frente das meninas, um grupo de alunos. Você viu isso? Pois é. Isso é um absurdo. Como é possível? Então, assim, esse é o meu filho que cresceu e que eu tô falando que eu crio do jeito que eu quiser e que a responsabilidade é minha e que aconteceu alguma coisa que eles acharam que aquilo ali poderia ser feito e fez com outra pessoa. Então, assim, o filho que eu crio dentro de casa, ele vai pro mundo, gente. Então, todo mundo tem responsabilidade sobre tudo. Eu não tô mais com muita paciência para esse assunto, o filho é meu, eu crio do jeito que eu quiser, não, sabe? Direto vem alguém assim no meu post falar isso. O filho é meu, bate se eu quiser. Primeiro que bater já é crime, né? Então, assim, não pode bater mais. Não queria mais esse assunto, né? Mas é um processo de evolução, porque a gente apanhou, bababá. Mas, assim, a gente não cria filho do jeito que quiser mais. Entendendo que o filho vai ser um cidadão, né, gente? Pois é. E assim, olha, eu li esses cidade, dias. né? E nem é só na nossa cidade, porque com a internet, o cara faz mal pro filho da gente lá dos Estados Unidos, lá do Japão, ele faz mal pro meu filho aqui no Brasil. Pra minha filha. Mais ou menos isso. Tá nesse nível. Tá nesse nível, ué. Agora, eu quero que o nosso Brasil entre num nível Japão, de algo que eu li essa semana que passou, do seguinte: o filho pequeno, ele anda na frente do pai, lá com a mochilinha dele, e não só o pai precisa. A forma como é feito esse gesto mostra para todos que estão passando ali na volta, naquela sociedade, de que todos têm que olhar por aquela criança que está indo para a escola. Não é a criança vai do lado do pai, a criança olha a rua, o pai olha a rua para a criança, o pai olha. Não. Ele anda de uma forma, com a mochilinha dele na frente. E assim, se tiver um perigo, se tiver alguma coisa, todos que estão ali na volta vão cuidar para que não aconteça nada com aquela criança e ela chegue segura aonde ela tiver que chegar. Lindo isso. Esse é um lema lá do escoteiro. Então, isso é uma unidade, né? Isso é olhar todas as crianças. Por quê? Porque essas crianças serão todos os adultos do futuro. Se a gente quer uma sociedade melhor, a gente não vem vivendo na internet assim. Se você quer mudar, você precisa fazer coisas diferentes. Se você continuar fazendo as mesmas coisas acontecerão na sua vida. Ou para a sociedade significa a mesma coisa. Se você quer uma sociedade diferente, você precisa agir de forma diferente, não só com os seus filhos, com os filhos dos seus vizinhos, com os amigos da escola, com todas as crianças e jovens que estiverem à sua volta. Sim. É simples assim. É simples assim. É simples assim. E para a gente finalizar o nosso assunto aqui, eu vou ter uma última perguntinha e já vou agradecendo e sentindo pena, porque a gente vai conversando, esse bate-papo vai trazendo tanta coisa na cabeça e a gente tem que ficar segurando, porque senão a gente fica aqui 3 horas, né? E eu sei que você tem o seu tempo, eu tenho o meu tempo, e a gente também precisa respeitar o tempo, né, das pessoas, respeitar o tempo dos nossos adolescentes. Então, assim, para a gente fechar com chave de ouro, o que você pode dizer sobre qual caminho pode ser o mais agradável que a mãe e o pai podem criar para ter um bom relacionamento dentro de casa com o seu adolescente? Eu não sei se vocês vão gostar do que eu vou falar, mas eu vou falar.
a gente precisa sair um pouquinho desse papel de soberania que a gente tem sobre os filhos, na minha opinião. Entender que o filho merece igual respeito, igual dignidade. Se você começa a olhar o seu filho não só como um filho que você tem que disciplinar, mas como uma pessoa, como um ser humano, o seu relacionamento tende a ser muito melhor. O jeito que você está falando com o seu filho, você fala com o seu chefe, você fala com um funcionário seu, você fala com o seu amigo. Se for, ok. Se não, reveja. Porque, inclusive, ele está vendo isso. Por que que meu pai é super amoroso com os amigos e aqui dentro de casa ele é um grosso? Por que que a minha mãe sempre atende aos pedidos e as reclamações das amigas dela, da mãe dela, do chefe dela, e a minha é sempre mimimi? Então, assim, olhe para a maneira como você está tratando seu filho. Você está tratando ele com igual respeito, igual dignidade? Porque se tiver, tem tudo para um relacionamento ser bacana. Então, assim, isso já está sendo falado em todos os lugares, mas eu quero fechar com isso. Você não bate. Se você vê alguém batendo num cachorro, maltratando um cachorro, você denuncia, você reclama, você fala um monte de coisa, acha um absurdo. Se for idoso, a mesma coisa. Se a mulher está apanhando, tem lei da Maria da Penha, todo mundo vai lá, denuncia, nananana. Já não tem mais aquele negócio de em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não tem mais isso, porque a sociedade já está se manifestando, mas nós ainda não estamos nos manifestando em relação aos maus tratos das crianças. Aliás, eu vou fazer um post logo depois dessa live aqui. Eu não sei se você viu, falando da capacitação dos professores para identificarem maus tratos, abuso sexual e negligência. Os professores vão ser capacitados. Saiu uma lei, né, de terça-feira, dia 19. Por quê? Porque a gente precisa, gente. E a gente está maltratando os nossos filhos dentro de casa, achando que está corrigindo. Tudo isso porque a gente aprendeu e achou que era assim, mas não é assim. Isso está errado. Tanto está errado que a sociedade inteira está trabalhando sobre isso, isso causa muito trauma, esse não é o caminho. Então, você quer empreender de uma forma leve, quer ter segurança de que seu adolescente vai estar bem, seja você a melhor pessoa a tratar ele bem. Você tem que tratar ele bem, para que quando alguém tratar ele mal, ele saiba a diferença. Agora, a gente trata ele mal, bate nele, ele pode apanhar na rua, pode apanhar do namorado, pode bater na namorada, pode xingar a namorada, pode forçar com a namorada, porque ele aprendeu dentro de casa que isso é normal. E que isso é prova de amor. E aí você vai trabalhar e quando sai, descobre que seu filho está fazendo bullying na internet, está fazendo alguma coisa com os outros que você não queria. Aí você fala, eu não posso trabalhar porque meu adolescente, nossa, me dá muito trabalho. Mas e aí? Como é que a gente está tratando esse adolescente? É com amor? É com gentileza? Para que ele aprenda, o adolescente precisa aprender como se relacionar, porque ele não nasce sabendo, não. E esse, inclusive, é um dos meus trabalhos, né? Eu ajudo os adolescentes a se relacionarem, aprender a se relacionar, e ajudo os pais também. Porque se os pais não sabem, como é que eles vão ensinar? E como é que eles vão ser exemplo? E a gente ensina... Exatamente. De novo, 365 dias de exemplo dentro de casa. O cérebro aprende ou por forte impacto emocional ou por repetição. A gente faz os dois, porque a gente grita, bate, já está gerando uma emoção do caramba. E faz isso 365 dias no ano, a gente usa as duas formas de aprendizagem para o menino aprender mesmo, que ele tem que ser bruto, igual foram com ele. E aí, quando a gente olha a sociedade violenta, quando a gente vê as telas da TV, nas informações, nos jornais, escorrendo sangue, a gente quer achar que, nossa, quanta violência no mundo. Isso daí é fruto, a gente só está colhendo o fruto de uma geração que achou que era assim que se educava. Ponto. É simples assim. Concordo. Estamos alinhadas. Então, junto aqui, nós estamos juntas, vocês mulheres, que eu vi aqui subindo, passou várias mulheres aqui com a gente, às vezes até algumas adolescentes aí da Vanessa. Nós estamos juntos, vocês podem saber que no meu arroba, no arroba da Vanessa, se você quiser apoio, se você precisar de apoio, nós estamos aqui com o nosso servir para transbordar. Porque tudo que a gente... Eu posso, me garanto, falando por mim e pela Vanessa, de que nós buscamos o melhor que nós podemos e não é para a gente se tornar obesa de conhecimento, não. É intelectual. É para a gente transbordar
para todas vocês, para todos vocês. Por quê? Porque é essa plantação que a gente está querendo fazer para quando a gente nem tiver aqui mais, a gente ter um fio de esperança de que a gente fez algo para que a sociedade futura dos nossos netos, dos nossos bisnetos, tenha uma outra visão e tenha um outro mundo para se viver. É isso que nós estamos fazendo aqui. Eu agradeço a Vanessa por esse tempo cedido, tá? Muita gratidão por isso. Eu respeito muito o seu trabalho, eu adorei te conhecer do fundo do meu coração e eu espero que a gente possa continuar percorrendo aí a nossa caminhada juntas sempre, E eu tá bom? te admiro muito. Sua resiliência me encanta.